Se você está lutando contra o vício em pornografia, está lutando pela vivência da castidade, mas apesar de você conseguir passar as quedas, apesar de você ter bons resultados, do nada, numa noite, você tem um sonho erótico, um sonho mais sensual, um sonho de vivências passadas, coisas que você não tinha antes. E aí você acorda meio confuso, pensando, será que eu pequei? Será que eu estou regredindo na luta pela castidade? O que está acontecendo? Por que eu não tinha esses sonhos antes? E agora que eu estou vivendo a castidade, estou começando a ter sonhos eróticos. O que está acontecendo? Pois bem, se isso acontece com você, se isso está acontecendo com você, meu irmão, eu vou te explicar o que está acontecendo. Não fique com peso na consciência. É o seu imaginário que está fazendo tudo isso. E, pois bem, eu vou explicar tudo isso nesse vídeo. Então, já deixe seu like, compartilhe, mande para aquele amigo que também está lutando contra esse vício maldito, que também está lutando pela vivência da castidade. E bem, vamos entender um pouco o que está acontecendo com você e como interpretar melhor esses sonhos, tá? Um dia desses, eu estava trabalhando no Instagram e abri uma caixinha de perguntas. E um homem, ele falou para mim, Giovanni, eu parei de ver conteúdo adulto, né? Tô aqui vivendo a castidade, tô nessa luta, mas comecei a ter sonhos, cara. Eu estou tendo muitos sonhos. O que que tá acontecendo? E aí, eu analisei a pergunta dele e respondi calmamente, meu irmão, fique em paz. Não fique com peso na consciência. Não foi pecado. Além disso, entenda uma coisa. O que está acontecendo com você é o seu imaginário corrompido. É o seu cérebro sexualizado, tá? Então, assim, a primeira coisa, por que eu falei que provavelmente não teve pecado? Vamos lá. A igreja ensina que para ter pecado você precisa de 3 condições. Você precisa de matéria, consentimento e advertência. Então, assim, matéria, por exemplo, não tem como eu pecar, não sei, estendendo uma roupa no varal, né? Não tem como eu pecar, sei lá, propriamente falando, tocando piano, né? Por quê? Porque para você ter o ato pecaminoso, você tem que ter a matéria do pecado, tem que ser alguma coisa contra a lei de Deus, tá? Então, a primeira coisa é a matéria. Segunda coisa é o consentimento, tá? Então, você precisa consentir, você precisa fazer esse ato livre, exercer o uso da sua liberdade para pecar. Ninguém pode te obrigar a pecar, entende? E o terceiro passo é a advertência, ou seja, você tem que saber que tal coisa é pecado, tá? Então, assim, o que acontece no sonho? Quando você está sonhando, você não tem o uso da sua liberdade. Você não faz um ato livre, um ato propriamente humano no sonho. E por isso, não tem consentimento. Logo, não tem pecado, porque você não escolhe. Entende? Uma coisa é você tem um sonho erótico, e aí você acorda no meio da noite, não, por que eu sonhei? Mas você não teve consentimento, você não falou, cara, isso daqui é pecado, eu vou fazer ou não vou fazer? É diferente de você olhar, sei lá, uma mulher na rua. Você tava andando na rua, aí passou uma mulher mal vestida. Teve o primeiro olhar e você falou, não, ela tá mal vestida. Pronto. Aqui você já teve advertência, aqui você já tá no uso da sua liberdade. Ah, mas eu vou dar uma olhadinha. Pecou. Entende? Então, meu irmão, o sonho não é pecado. Não precisa ficar com escrúpulos, não precisa ficar com peso na consciência, tá? O sonho em si não tem uso da liberdade, tá? Isso é importantíssimo, tá? Então, se você teve um sonho erótico, não fique com peso na consciência, não foi pecado, tá bom? Esse é o primeiro ponto que eu quero trazer aqui nesse vídeo. Ah, Giovanni, então significa que, sei lá, eu posso livremente ficar escolhendo, relembrar daquele sonho, né, e ficar imaginando. Não, aí sim você está com o uso da liberdade, mas o fato de você ter sonhado não significa que você pecou, tá? Então assim, perfeito. Agora, dizer que não é pecado, tá? Não significa que não tem como você tratar isso, tá bom? Não significa que não tem como você evitar que o sonho aconteça. Tem sim. E justamente no começo do vídeo eu falei que
o sonho, ele acontece porque o seu imaginário está sexualizado. Porque o seu imaginário está corrompido. Porque o seu cérebro está sexualizado. Entende? Então, enquanto você dorme, seu imaginário continua trabalhando, seu cérebro continua trabalhando. E aí você começa a ter imagens eróticas, sensuais, e por isso sonhos. Tá? Então, assim, o problema em si não é o sonho. O sonho, ele é o sintoma de uma outra desordem, do imaginário corrompido, tá? Então, o problema real que você tem é o imaginário. E ele, o imaginário corrompido, não influencia só nos sonhos, mas influencia no fato de você estar tranquilo trabalhando e ver um pensamento sexual. Influencia de você sexualizar, sei lá, todos os livros que você lê, todas as séries que você vê. Influencia de você ficar com ciúmes obsessivo. Tudo isso acontece, esses pensamentos ruins, essa luta interior, por causa do seu imaginário corrompido. Então, assim, como que funciona o processo do conhecimento humano, tá? Só para entendermos rapidamente. Aqui você tem os sentidos externos, tá bom? Tato, visão, olfato, paladar, audição. Aqui você tem inteligência, que faz você, enfim, que tira as ideias, conhece, etc. Pois bem, entre os sentidos externos e a inteligência, nesse entremeio, tem o que nós chamamos de sentidos internos, e aqui está o imaginário. Então, o que você conhece não vai direto pela inteligência, senão que tem esse entremeio. É como se fosse um baú cheio de figurinhas, né? Cheio de fantasmas, entre aspas, tá? Um termo filosófico, cheio de figurinhas, da qual vem a inteligência, tira essas figurinhas para pensar, para inteligir. Então, imagina que você tem aqui, né, o seu imaginário, que está cheio de conteúdo sensual. A sua inteligência vai pegar coisas aqui para inteligir. Por isso que você tem sonhos eróticos. Por isso que você vê uma mulher e começa a ter pensamentos sexuais. Porque esse entremeio, esse imaginário, ele está corrompido. Então você quer ter mais paz consigo mesmo. Você quer ter mais liberdade. Você quer conseguir olhar as mulheres como ser humano, não como um objeto de prazer. Quer tornar essa luta contra a pornografia mais fácil? Purifique seu imaginário, meu irmão. Então, assim, olha só essa frase. Você não é responsável pela imagem que surge no sonho, mas você é responsável pelo trabalho de purificar o imaginário. E aqui está um ponto importantíssimo que eu queria comentar com vocês, que é o seguinte. Muitos homens, quando eles querem lutar contra o vício, viver a castidade, eles só vão na força de vontade. Não, porque agora eu não vou fazer, eu vou resistir a essa tentação, eu vou instalar um bloqueador, eu não vou ficar sozinho no quarto, eu vou fazer um NoFap. Mas tudo isso é só questão de força de vontade. Percebe que são todas as coisas externas, mas você não ordena o seu interior, você não purifica o seu imaginário, você só fica em coisas externas e força de vontade. Aí você passa uma semana todos os santos dias lutando com tentações fortíssimas que parece que nunca vão passar. Fica nesse conflito interno e não sabe o que está acontecendo. A luta fica muito mais fácil quando você reordena o seu interior. E assim, você pode ficar o tempo que for, cara. Você pode ficar, sei lá, 1 ano sem quedas. Se você não ordenar o seu interior, o ciclo de quedas vai voltar. Fala isso como amigo, meu irmão. O ciclo de quedas vai voltar. Teve um tempo que eu tava conversando sobre NoFap no Instagram, e justamente um rapaz, ele me falou assim: Giovanni, eu consegui ficar 300 dias sem pornografia, sem conteúdo adulto, fazendo NoFap. Porém, o ciclo de quedas retornou. E aí? Continuou caído. Mas por que ele conseguiu ficar 300 dias? Parecendo que já estava liberto. E depois voltou. Porque só os meios externos não resolvem seu mundo interior. Só força de vontade não resolve seu mundo psicológico. E aqui está o X da questão. Não basta a força de vontade. A luta fica muito mais fácil quando você arruma aqui. Tá? É muito mais fácil. Então, meu irmão, se você quer purificar seu imaginário, se você quer parar de ter sonhos eróticos, se você quer parar de sexualizar todas as mulheres que você vê pela frente,
clique aqui no link abaixo, no Guia Definitivo para Dessexualizar o Cérebro. Lá eu ensino passo a passo como purificar o imaginário, como dessexualizar o seu cérebro, o que está acontecendo também com você, mais profundamente do que nesse vídeo. Clique no link, acesse, deixe seu like, compartilhe e nos vemos numa próxima.